Olha, autismo nível 1. A gente já ouve essa expressão por aí, né? Mas vamos ser sinceros, muitas vezes ela vem cheia de mitos, de achismos. Então, a proposta aqui hoje é bem direta. Vamos deixar essa conversa de lado e mergulhar no que a ciência diz. A gente vai pegar o manual que os médicos usam, o DSM-5, para entender de verdade o que está por trás desse rótulo. Então, a pergunta que fica é: o que de fato significa ser autismo nível 1? Muita gente imagina alguém só um pouco peculiar, talvez socialmente desajeitado. Mas a realidade clínica, a realidade do dia a dia, é bem mais complexa. A gente está falando de dificuldades que causam prejuízos de verdade, sabe? Que impactam a vida da pessoa. E para entender como a gente chegou aqui, a gente precisa dar um passinho para trás. A forma de diagnosticar o autismo mudou completamente em 2013. E essa mudança é, assim, fundamental para a gente sacar o que é o nível 1 hoje. Antigamente, o diagnóstico era tipo uma lista de categorias separadas. A mais famosa, claro, era a síndrome de Asperger. Aí, em 2013, o DSM-5 veio e juntou tudo. Criou um diagnóstico único, o transtorno do espectro autista. E a grande sacada é essa. A maioria das pessoas que antes seriam diagnosticadas com Asperger, hoje se encaixa no que a gente chama de autismo nível 1. Não foi só uma troca de nome, foi uma mudança de paradigma. Ok, então como é que os profissionais chegam nesse diagnóstico? Eles procuram por dificuldades em duas áreas centrais. Pensa nelas como os dois pilares que sustentam o diagnóstico. E olha, não é ter uma coisinha aqui e outra ali. Tem que ser um padrão que afeta esses dois pilares ao mesmo tempo. E aqui estão eles, os dois pilares. De um lado, a comunicação e a interação social. Do outro, os comportamentos e interesses, que são restritos e repetitivos. A palavra mais importante aqui é prejuízo. Essas características precisam, na prática, atrapalhar a vida da pessoa, seja no trabalho, nos estudos ou nos relacionamentos. Vamos mergulhar no primeiro pilar, a comunicação. E é aqui que a coisa fica mais nebulosa para muita gente quando o assunto é autismo nível 1. É algo muito, mas muito mais profundo do que ser só uma pessoa tímida ou introvertida. O manual é bem claro. Olha só o que ele diz. Os déficits causam prejuízos notáveis. E notável aqui é no sentido literal mesmo. É algo que se nota, que é visível para os outros. Não é uma dificuldade que fica só dentro da pessoa. Ela transparece, ela impacta as interações de um jeito muito claro. E aqui está o pulo do gato, um ponto que gera uma confusão danada. Geralmente o problema não é a linguagem. A pessoa pode ter um vocabulário riquíssimo, construir frases perfeitas. O desafio está na comunicação, ou seja, no uso social dessa linguagem. É o feeling de saber o que falar, como falar, quando falar, tudo para criar uma conexão com o outro. E como isso se parece na vida real? Bom, pode ser aquela dificuldade de iniciar uma conversa, de manter o papo rolando ou de simplesmente não pegar os sinais do que é esperado naquela situação. O resultado, muitas vezes, é que as tentativas de se conectar parecem meio fora do tom para os outros e acabam não dando certo, gerando frustração. Aí entra o hiperfoco. E não é só gostar muito de um assunto. É um interesse tão, mas tão intenso que ele vira quase o centro do universo da pessoa. Isso torna muito difícil participar de conversas que fujam daquele tema. E socialmente, claro, isso pode ser uma barreira e tanto. Essa imagem aqui ilustra tudo perfeitamente. Saber tudo sobre radares dos anos 40 é uma coisa. Agora, conversar sobre o lançamento do celular novo é outra completamente diferente. Por quê? Porque a conversa sobre o celular não é sobre os detalhes técnicos. É sobre compartilhar uma experiência, criar um laço, sabe? O hiperfoco é sobre a informação. A conversa social é sobre a conexão. Beleza, agora vamos para o segundo pilar, a inflexibilidade. Aqui, o desafio é mais interno. É uma rigidez no pensamento, no comportamento, que acaba virando uma barreira bem real no mundo lá fora. Afeta a autonomia, afeta o dia a dia, afeta tudo. E essa rigidez se manifesta de vários jeitos. Uma dificuldade enorme de mudar de uma tarefa para outra, um desafio gigante para se organizar e planejar as coisas, ou então um estresse absurdo quando algo foge do planejado. São obstáculos bem concretos que aparecem na escola, no trabalho, em casa. A universidade é um exemplo perfeito disso. Pensa bem, é um ambiente que exige flexibilidade o tempo todo, os horários mudam, cada professor tem um método, as interações sociais são um campo minado. Para um cérebro que precisa de rotina e previsibilidade, esse caos todo pode ser tão esmagador que, infelizmente, muita gente acaba desistindo, mesmo sendo academicamente brilhantes. E essa frase,
Nossa, essa frase é de uma pessoa real e resume tudo. Eu falo 5 idiomas, mas nunca consegui ficar no emprego por mais de uma semana. É de arrepiar, né? Porque ela revela uma verdade muito dura. Ter um talento espetacular não cancela os desafios cotidianos. Aquelas coisinhas do trabalho que parecem banais, o papo no café, a crítica do chefe, o barulho do escritório, podem virar obstáculos intransponíveis. E isso tudo nos traz ao grande paradoxo do autismo nível 1. Talvez seja a ideia mais importante que a gente vai discutir aqui hoje, o ponto central de toda essa conversa. É a pergunta de US$ 1 milhão, né? A que todo mundo se faz. Poxa, se a pessoa é tão inteligente, por que ela simplesmente não aprende a lidar com isso? Por que não se esforça mais um pouquinho? A resposta está toda nessa distinção aqui. Uma coisa é entender um problema. Isso é um processo lógico, intelectual. Outra coisa totalmente diferente é lidar com o problema, que é um processo emocional, adaptativo. A pessoa pode saber com toda a sua inteligência que a conversa dos colegas no escritório é normal, mas o sistema nervoso dela pode reagir àquele barulho e à quebra de rotina com um nível de estresse que é simplesmente insuportável. E aqui está a chave de tudo. A inteligência é uma ferramenta para compreender o mundo, mas ela não muda a fiação do cérebro. Entender uma regra social com a cabeça não dá, como num passe de mágica a habilidade de aplicá-la sem um esforço gigantesco, sem um custo de energia que é exaustivo. E para a gente fechar, vale a pena dar uma olhadinha para o futuro. Porque essa maneira de enxergar o autismo, até mesmo com esses níveis, já está começando a ser questionada. A própria comunidade clínica já admite que esses níveis são muito genéricos, sabe? Acaba que a gente coloca no mesmo balaio do nível 1 pessoas com necessidades completamente diferentes. Isso não ajuda na hora de planejar o suporte que cada um de fato precisa. É por isso que o futuro do diagnóstico está indo para outro caminho. A tendência é focar menos no rótulo do nível e mais em descrever as necessidades de cada pessoa. A pergunta está deixando de ser qual é o nível para se tornar do que essa pessoa precisa para conseguir mostrar todo o seu potencial. E essa, sem dúvida, é uma mudança muito mais humana e, com certeza, muito mais eficaz.